Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre a ditadura militar e o seu segundo presidente, o Marechal Arthur da Costa e Silva. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Assim que o Marechal Costa e Silva assume o poder, são proibidas passeatas, greves e manifestações, que são todas incluídas na Lei de Segurança Nacional. Se você fosse preso, baseado nessa lei, porque você era uma ameaça à segurança do nosso país, você seria julgado por um inquérito militar. Em março de 68, aconteceu um episódio que ficou marcado aí na vida social e política brasileira. Um estudante, no que é equivalente hoje ao ensino médio, chamado Edson Luiz, foi morto no Rio de Janeiro. Era um estudante que fazia o ensino médio de manhã e o colégio técnico à tarde. Ele almoçava num restaurante no Rio de Janeiro, que era um restaurante que oferecia comida a um preço mais baixo, que a gente conhece aqui em São Paulo como bandejão, para os estudantes, que não tem muito dinheiro. Aconteceu um confronto entre estudantes e a polícia invadiu o restaurante na hora do almoço. Entrou atirando, enfim. E um desses tiros atingiu o Edson Luiz, um estudante de uma família muito simples, da periferia, do Rio de Janeiro, queria dar melhor condição de vida, para os seus pais, enfim. Isso repercutiu mal, porque era um menino de 16 anos que estava ali, almoçando numa mesinha ali no restaurante, que tinha o sonho de dar uma vida melhor para a família. E aí, em junho do mesmo ano, foi feita uma missa no Rio de Janeiro, em homenagem ao Edson Luiz, e depois dessa missa aconteceu a passeata dos 100 mil contra o governo, e para lembrar o assassinato do estudante, que é essa foto aqui, que eu estou mostrando para vocês. Ocorreram também greves na cidade de Contagem, em Minas Gerais, em Osasco, em São Paulo, que eram reprimidas pelo Exército, pela polícia também, mas pelo Exército já. Muita gente presa, enfim. Então começa um governo aí, extremamente rígido e que nos vai apresentar uma coisa muito mais rígida, que é um dos seus atos institucionais. É o ato institucional número 5, o AI-5, que muitos estudiosos do período chamam de golpe dentro do golpe, que durou 10 anos. Já vou falar sobre ele. Antes de falar sobre ele, como começou a história que levará ao AI-5. No dia 2 de setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, do Mato Grosso, um opositor ao governo, convocou a população a boicotar as festividades do dia 7 de setembro. E aí, no 7 de setembro, tinha os desfiles militares, aquela coisa toda. Então, assim, o que o Márcio Moreira Alves estava querendo fazer? Uma manifestação pacífica contra os militares. Então, assim, lógico que não com essas palavras, tá, gente? Mas, assim, não vamos entrar em confronto com os militares, nada disso. Quem é contra o regime militar não vá assistir aos desfiles do 7 de setembro. Pronto. Fica na sua casa. Era uma forma de protesto. Não vou assistir os desfiles. Os militares foram muito bravos com isso, muito. Porque o 7 de setembro é uma data importante, porque tinha os desfiles militares, aquela coisa toda. 7 de setembro, feriado referente à proclamação da independência do Brasil. O ministro da Justiça enviou à Câmara dos Deputados um pedido para que os deputados processassem o Márcio Moreira Alves. Isso em setembro. Aí, sabe assim,
Vamos ver. Lógico. Tá bom, ministro da Justiça, vamos ver. De novo, não com essas palavras. Foi passando. Setembro, outubro, novembro. E o ministro fazendo pressão. Então, e aí, deputados? E aí, vão processando? E aí, a gente quer uma resposta. Vamos lá, vamos lá. A resposta veio no dia 12 de dezembro. E o pedido foi rejeitado pelos deputados. Foram 216 votos contra e 141 votos a favor. Ou seja, não vamos processar o nosso colega. E aí, no dia 13, o governo fechou o Congresso. Então, assim, não vão processar, então era a desculpa, o pretexto que os militares queriam para fechar o Congresso e decretar o ato institucional número 5, o mais arbitrário, mais violento de todos os atos institucionais. Congresso fechado, mais mandatos políticos cassados, mais direitos políticos suspensos, decretação do estado de sítio por tempo indeterminado e suspensão do habeas corpus. O que é estado de sítio? É um momento emergencial onde o presidente da República suspende a atuação do legislativo e do judiciário, tomando como base nosso país. Então, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado e o Judiciário e Supremo Tribunal Federal são fechados. E aí fica só o presidente, o poder executivo. O estado de sítio ele tem um período de duração. Ele pode durar no máximo 30 dias. Ou, em caso de guerra, o estado de sítio dura enquanto durar a guerra. Acabou a guerra, volta tudo ao normal. Então, olha só, agora, tempo indeterminado. Congresso fechado, STF fechado. Então, só sobrou o presidente e os seus ministros. Então, isso do ponto de vista daquela questão da divisão de poderes, equilíbrio entre os poderes, acabou. E também o direito de habeas corpus foi suspenso. O que é isso? Habeas corpus é um princípio básico do direito que protege os cidadãos de atos abusivos do Estado. Não sou especialista em direito, o que eu sei dizer para vocês é que hoje, em alguns casos, o advogado da pessoa pode entrar na justiça e pedir esse direito ao habeas corpus, e aí a pessoa pode responder ao processo em liberdade. Mas não sou especialista em direito, não sei explicar quais casos. Naquela época, 1968, habeas corpus suspenso. A partir dali, qualquer cidadão brasileiro poderia ser preso preventivamente por 30 dias, qualquer um. Passando na rua, vê uma viatura policial, não gostou de você, te prende. E nos 10 primeiros dias de prisão, você ficava incomunicável. Ninguém sabia onde você estava, ninguém podia falar com você. Não, mãe, pai, advogado, ninguém. E nesses 10 primeiros dias de incomunicabilidade, era onde os torturadores agiam. E aí, o Brasil nos deu um triste exemplo de violação de direitos humanos. Não estou falando que aconteceu só no Brasil, não é isso. Mas as torturas aconteciam, esses 10 dias eram o prazo, para que elas acontecessem. E depois da decretação do AI-5, a censura aumentou.
Vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos de como a censura agia em jornais. Bom, gente, então o que acontecia? O censor ia riscando com caneta vermelha tudo que não podia ser publicado. E aí ficavam matérias desconexas, porque assim, cortavam-se parágrafos no meio do texto, no fim do texto, e aí acabavam sobrando pedaços em branco. Só que aí, como é que você vai mandar para a gráfica um jornal ou uma revista cheio de pedaços em branco? Percebam aqui nessa matéria, essa aqui é a matéria do jornal Estado de São Paulo. Está falando sobre... teve uma epidemia de meningite durante o governo militar, que foi porque a imprensa era censurada, não foi divulgada corretamente. Então, aqui está falando sobre questão de higiene, sobre vacina na região de Campinas. E aí, percebam aqui, ó, na parte de cima da matéria, percebam aqui, ó, na parte de cima da matéria, onde eu fiz esse retângulo vermelho, essa parte, ela tinha que estar aqui embaixo. Vocês perceberam que ela foi deslocada de lugar? Então, assim, a parte que estaria aqui em cima, ela foi censurada. Então, o que aconteceu? Os jornalistas deslocaram ela daqui e colocaram para cima. Muito provavelmente, a frase que está terminando aqui, ó, nessa partezinha aqui, onde eu vou fazer o outro retângulo, a frase que terminou aqui, o retângulo não, desculpa, fiz um quadrado, ela deve estar sem sentido. E aí já dá para perceber que tem algo errado, né? Porque aí fica, né? Você está lendo uma coisa e de repente do nada vem outra coisa. E aí ficou um espaço em branco, certo? Estão vendo o meu mouse aqui, ó? Minha bolinha vermelha? Então, o que aconteceu? O jornal Estado de São Paulo resolveu publicar nessas partes que ficavam em branco, que eu estou circulando aqui, ó, trechos da obra Os Lusíadas, considerada a obra-prima da literatura portuguesa, escrita por Luís Vaz de Camões e que conta a história das grandes navegações portuguesas. Os trechos dos Lusíadas são chamados de canto. Destaquei aqui, ó, onde eu estou com o meu mouse agora. Então, em cada lugarzinho que sobrava, porque tinha sido censurado, os jornalistas do Estado de São Paulo publicavam um canto dos Lusíadas, um trecho dos Lusíadas. Então, você está lendo jornal, aí de repente tem um trecho da obra Os Lusíadas. Aí quem tinha, né, um pouquinho de consciência política fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou lendo uma matéria que já estava sem sentido aqui, né, como eu mostrei para vocês, e aí do nada vem um Lusíadas aqui. Então, alguma coisa de errada está acontecendo. Em outros casos, acontecia o seguinte, a revista Veja, por exemplo, deixava o espaço um quadrado preto, ou colocava algumas imagens relacionadas a demônios, alguma coisa assim, sabe? Estava lendo a matéria e de repente aparecia uma imagem assim, um demônio. Ou esse outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Essa matéria, a maior, é do Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, que era chamado no meio jornalístico de filhote do jornal O Estado de São Paulo. O Jornal da Tarde resolveu, como uma forma de protesto, colocar receitas. Então, assim, nessa parte em branco, colocar receitas. Só que aí eles arrumaram um problema sério para eles. Sabe uma receita inventada? Sabe assim, vou colocar qualquer coisa? É uma xícara de... sei lá, vou dar um exemplo qualquer. Uma xícara de farinha, um ovo, sabe uma coisa assim? Aí você dá um nome qualquer para a receita. Só que aí os jornalistas começaram a ter problemas, porque as senhorinhas que liam o jornal iam fazer as receitas e não dava certo. E
E aí eles começaram a receber cartas dessas senhorinhas reclamando, fui fazer receita e não deu certo. Então, além de ter a figura do censor lá na sua redação, né, aqui no pescoço, né, não podia falar nada, não podia, né, não tinha liberdade de expressão, as suas matérias eram censuradas, então ainda tinha senhorinhas que reclamavam das receitas. Eu teve que pegar livro de culinária para poder colocar as receitas certinhas para, né, parar com isso. E aí essa reportagem maior, olha o título dela: Os problemas da imprensa livre nas Américas. Eu estava falando sobre censura à imprensa nos países da América do Sul, principalmente, que tinham ditaduras militares. Ou seja, opa, aí, né, já não dá. E olha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou com o meu retângulo vermelho de novo. Tá vendo essa parte aqui, ó? Marquei agora. Isso provavelmente estava lá embaixo, lá no finalzão da matéria. Percebam aqui em amarelo, ó, um espaço em branco. Então, olha a diagramação do jornal como ficou. Eles pegaram um pedaço aqui de matéria que devia estar jogado aqui para baixo, colocaram aqui bem no meião, meio que de propósito, porque você está lendo a matéria aqui, ó, então provavelmente, pelo que dá para ver aqui pela diagramação, a matéria está dividida em colunas. Então, você está lendo as colunas, 1, 2, 3, 4, aí você chega aqui, aí tem esse salto para cá. Provavelmente está sem sentido. E aí, como a matéria foi mais da metade censurada, vou aqui com o mouse de novo, em rosa, edição especial de doces e salgados. Vou fazer um banquete aqui, hein? Um monte de receita de doce, um monte de receita de salgado. Então, as senhorinhas ficaram felizes, né? Mas quem tinha um pouco de senso crítico falava, opa, censuraram mais da metade da matéria. Olha só, e ainda ficou esse pedaço aqui sem sentido. Então, aí os jornais, as revistas iam criando essas artimanhas para poder dizer que estavam sendo censurados. No governo Costa e Silva, houve um aumento da repressão. Foram criadas organizações tipo a OBAN, Organização Bandeirante em São Paulo, que era subordinada ao DOI-CODE. Resumindo a ideia, o DOI-CODE era o lugar para onde as pessoas eram presas e levadas para serem torturadas. Organizações como a OBAN, por exemplo, eram financiadas por empresários que apoiavam os militares. O DOI-CODE, o prédio onde funcionava o DOI-CODE em São Paulo, hoje é o Museu da Resistência. Tem lá preservadas as celas. Eu não fui ainda, mas quem já foi, inclusive alunos me disseram isso recentemente, diz que é sabe aquela coisa assim, bem pesada, tem uma energia bem pesada no lugar. Mas é importante, né, a gente visitar para saber, né, como que as coisas funcionavam. Durante o governo Costa e Silva, aumentaram as prisões, as torturas, as mortes, os desaparecimentos dos inimigos do regime militar. E para terminar o governo Costa e Silva, ele ficou no poder até o dia 31 de agosto de 1969, quando ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Voltei aqui no primeiro slide do governo Costa e Silva para destacar essa informação. Ele ficou no poder até o dia 31 de agosto de 1969, quando ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, que o deixou com sequelas gravíssimas. E aí, assim, quando acontece alguma coisa com o presidente, quem assume é o vice, certo? Não neste caso. O vice do Costa e Silva era um civil, o Pedro Aleixo, mineiro da Arena, partido que apoiava o governo. Os militares não deixaram Pedro Aleixo assumir, porque, segundo eles, não era a hora de devolver o poder à sociedade civil. Uma professora aqui que o Pedro Aleixo fez.
Nada. Deve ter ficado muito chateado, porque assim, né? Poxa, justo na minha vez não vou assumir, mas não assumiu. Foi formada uma junta militar governativa, com 3 militares, até que o próximo presidente fosse escolhido. Costa e Silva, por conta das sequelas do AVC, faleceu no dia 17 de dezembro de 1969. E aí, o escolhido para assumir o poder no lugar do Costa e Silva será o general Emílio Médici, terceiro presidente da ditadura militar, que a gente fala no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo sobre o governo do Marechal Castelo Branco, caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo a todos e a gente se vê. Tchau, até mais!